Oi pessoal, bom, eu sou a Kenla, vocês acho que já sabem que eu gosto muito de caçar histórias e bom, faz 12 anos que eu enveredei, que eu comecei na verdade, essa grande aventura de contar histórias afro-brasileiras, de contar histórias da nossa tradição, para crianças, para adultos, para todo mundo que deseja ouvir. Há 12 anos atrás eu tinha vários sonhos. Eu queria que as pessoas conhecessem as histórias, eu queria que as pessoas experimentassem a beleza, a riqueza da diversidade dos contos, mas mais do que isso, eu queria muito ter um lugar onde eu pudesse receber crianças de todas as idades, onde eu pudesse receber adultos, onde eu pudesse receber toda e qualquer pessoa que gostasse de ouvir boas histórias e que, lógico, também tivesse grandes histórias para contar. 1, 2, 3, está aqui. É aqui. É aqui que começa a história da Casa do Caçando Histórias. Eu fiquei pensando em nomes para batizar, em possibilidades, em não sei o que. Eu pensei em tanta coisa, gente. Só, na verdade, nos meus últimos meses, de dezembro para cá, foram resumidos em esperar, ter certeza que eu ia ter essa casa e depois, com certeza, no que eu ia fazer com esse espaço aqui de 90 metros quadrados. Não é uma casa das maiores do sítio histórico de Olinda. Existem casas muito maiores em dimensão, mas eu acho que ela é a medida perfeita. Ela é acolhedora, ela é modesta. Ela está numa das avenidas principais aqui, né, no acesso de tudo. Mas bom, vou deixar de fala, vou fazer o momento arquiteta, só que não. Mas é isso, eu comecei, quando eu entrei aqui, eu vi que a casa estava mega destruída. Uma das coisas que eu vi, vocês vão ver em algum lugar aqui do vídeo, é que esse teto aqui não era desse jeito como está agora. Não tinha lustre, não tinha nada. Na verdade é um revestimento de gesso que havia caído, quebrado. Então havia um buraco, uma cratera do tamanho do mundo aqui e um buraco também nas telhas. Bom, as casas antigas, essas casas todas aqui do sítio histórico, elas são casas tombadas pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Então, assim, mexer nessas casas é uma questão bem difícil, né? Mexer, envolver qualquer obra, qualquer questão aqui é sempre muito delicado. A gente não pode mudar configurações originais da casa e a gente tem que ter um cuidado acima da média. E aí, quando eu vi isso precisava ser reparado, então a gente encontrou a solução do revestimento de PVC, porque era mais baratinho, né, gente? E aí uma coisa que quando eu estava olhando a parte do teto, quando desabou tudo, quando ficou tudo vazio, a gente descobriu que tinha uma população de cupins. Na verdade tinha uma cidade, né? As pessoas que trabalham com dedetização e tal, eles falam que são panelas. Na verdade, eu acho que era, na verdade, um caldeirão, que era um negócio deste tamanho. Eu fiquei desesperada. E aí, enfim, vai lá, o meu moço vem, desculpiniza e faz todo o serviço. Então, eu acho que eu tenho um registro do meu desespero desse dia aí que vai aparecer daqui a pouco pra vocês. Acho não, tenho. O bagulho é o seguinte, a casa do Caçando Histórias, que está em obra, hoje teve um pequeno problema. A gente descobriu ontem, na verdade, que tem uma população de cupim no telhado. E aí, com esse negócio da população de cupim no telhado, tivemos que descupinizar. E aí agora tá o babado. O tiozinho entrou aí, tá lá, e cupim voando pra tudo que é lado. E cá estamos nós na nossa luta, né, meu bem? É isso aí. Bom, aí depois de resolvido o problema do cupim, que me deixou apavorada, eu comecei a enxergar outras possibilidades, porque a casa tinha problemas estruturais. Vocês vão ver em foto. Na cozinha, que vocês vão chegar lá daqui a pouco, nós vamos chegar lá daqui a pouco, a cozinha estava sem a pia. E aí vários problemas, o banheiro era um vão escuro, era um negócio bem assustador. Então várias coisas eu vi que precisavam modificar. E aí eu fui entender que o problema era bem maior do que eu havia mensurado, medido, calculado. E aí tem uma coisa, né?
acho que é uma lição que eu estou tendo nessa aventura da obra, da casa, da série de educação de histórias, que é a frase: imprevistos sempre acontecem. E foram acontecendo vários. Aí beleza, resolvido com o cupim, tudo certo. Aí eu comecei a olhar melhor para a estrutura da casa e pensar como esses espaços, essa sala comprida que é dividida em duas partes, poderia funcionar. Aí eu olhei e vi que havia um portal que dividia esses dois cômodos. E olhando bem para eles, no momento em que estava tudo descoberto, o forro estava descoberto, eu identifiquei, lembrei, né, eu tinha quase certeza, mas quando eu olhei o forro descoberto, eu vi realmente que os tijolos que essa casa foi construída eram tijolos maciços. Essa casa, sei lá, deve ter uns 200 e alguns anos. E deve ter mesmo. E ela é toda de tijolo maciço. Aquela ideia do tijolo maciço com areia da praia e óleo de baleia, desse jeito mesmo. E aí eu pedi pro pedreiro descascar. Ele, mas minha filha, vai descascar a parede. Eu disse, vamos lá, seu Haroldo. E aí ele foi descascando uma parte, verificou que realmente era assim, e aí a minha alegria se estabeleceu, porque eu pedi para ele fazer esse portal com esse esqueleto da casa. Eu acho que essa parede descascada, ela revela a história dessa casa. Inclusive revela as mãos pretas que possivelmente trabalharam para que essa casa servisse. Então, eu senti que era para fazer e acabou ficando super legal o efeito que eu queria. Lógico, ainda vai ter um acabamento, ainda vai ter uma série de coisas, mas tá entrando no eixo, na forma como eu sonhava e achava que pudesse ser. Mas não é só isso. Eu vi as paredes brancas, eu vi portas antigas, eu vi vidros que não estavam mais no lugar certo, vidro faltando ou quebrado. Caramba, a lista que eu tinha feito inicialmente, ela cresceu assim imensamente, ela cresceu muito, né? Por isso eu fiz um convite a um amigo muito querido, ao Leopoldo Nóbrega, que é um dos maiores artistas plásticos de Pernambuco, um absurdo, um excelente cenógrafo e meu amigo, né? A gente trabalhou juntos em algumas experiências, mais recentemente fazendo as oficinas criativas para as crianças cocriarem o Galo da Madrugada. E a partir disso a gente conversou, falei, amigo, tô numa cilada, me ajuda. O Léo esteve aqui, a gente começou a pensar, sentir o que é que a casa oferece, as possibilidades que ela pode nos dar. E, bom, aqui exatamente onde eu estou, na sala, vai ser justamente a biblioteca, que na verdade, foi batizada de historioteca. Lógico, sim, nós vamos ter livros das nossas editoras parceiras, que acreditam no Caçando Histórias, há um tempo, mas é um espaço de contar histórias que correm de boca em boca, histórias dos livros, e eu resolvi batizar essa historioteca e homenagear uma pessoa que eu amo muito, que me serve de referência para me mover como contadora de histórias ou para seguir simplesmente em frente, que é Ebombe Cici de Oxalá, a vovó Cici. Então essa biblioteca, a nossa historioteca do Caçando Histórias, ela homenageia essa mais velha, essa senhora, que é muito importante na minha vida em vários quesitos, em vários momentos. Então, esse espaço aqui é engraçado que quando vocês veem uma parede em branco, algumas cadeiras e coisas, eu já visualizo ela toda mobiliada, toda montada, colorida. E é emocionante mesmo. Visualizar algo que ainda ninguém está vendo, mas você já sabe que vai ser assim.